Vereador Elisandro Fiuza, da tribuna. Cedo meu espaço a vereadora Tatiane Frisso. Com a palavra, a vereadora Tatiane Frisso. Senhor presidente em exercício, colega vereador Almir Cadore, a todos que compõem a mesa, nobres pares e colegas vereadores e também a quem nos acompanha através das redes sociais e também do canal oficial da TV Câmara Caxias. Bom, eu gostaria de iniciar hoje falando sobre um tema que é muito presente no meu mandato, que se refere a pessoas com deficiência, autismo, e para isso eu vou pedir para a assessoria iniciar, então, passando um vídeo que tem bastante relação com o que eu vou falar em seguida. Bom, esse vídeo ele ilustra bem uma das dificuldades pelas quais as pessoas com transtorno do espectro autista passam diariamente com relação à hipersensibilidade a sons. E por isso eu estive conversando, a pedido de algumas mães, falando a respeito das dificuldades encontradas, inclusive nas nossas escolas, porque acho que é uma lembrança bem viva em cada um de nós, aquele momento em que o sinal da escola, a sirene soa e sai todo mundo correndo, todo mundo gritando para o intervalo, todo mundo feliz. E este momento em que as sirenes tocam e são barulhos bastante elevados, muitos autistas, e não apenas autistas, outras pessoas com deficiência acabam se desorganizando. Permite uma parte, vereador. E muitas vezes, inclusive, entrando em algum surto em razão deste barulho excessivo. Por isso, nós estivemos com essas mães, junto à nossa secretária de Educação, Sandra Negrini, a quem eu já deixo o meu abraço pela acolhida e disponibilidade de sempre. E ela nos acolheu muito bem e já falou, olha, Tati, sou super a favor deste projeto, desta indicação para trocar o som das sirenes por outros dispositivos que possam fazer com que as crianças saibam que é o momento do intervalo, mas sem ser aquele ruído estridente, aquele ruído que tem altos decibéis e que por vezes acabam assustando as crianças, desorganizando, especialmente as que têm alguma deficiência ou hipersensibilidade aos sons. Então, é importante a gente falar que talvez seja algo muito simples, mas nós estamos falando de algumas escolas do município que já têm esse recurso e outras que poderão passar a ter porque a secretária se sensibilizou e disse, não, Tati, é de fato algo importante, algo simples de alterar. E, inclusive, me chamou a atenção durante a pesquisa que eu fiz, porque alguns municípios em São Paulo, ao invés de utilizar sirenes, utilizam músicas de cantores brasileiros, como Elis Regina, como Raul Seixas, Chico Buarque, e a partir disso também se incentiva a cultura e se incentiva com que essas crianças tenham acesso a músicas que talvez elas nem conheçam, porque são músicas de cantores que fizeram sucesso há 10, 15, 20 anos atrás e que essa geração mais nova não tem acesso. Seu à parte, vereador Felipe. Vereadora Tati, esse movimento ele tá fortalecendo muito e com consistência.
E, sem dúvida nenhuma, a nossa grande referência aqui de luta com relação a isso é o seu trabalho. E acho que a senhora já acompanhou algumas equipes de futebol começaram a aderir de forma muito forte a propiciar que as crianças com autismo tenham espaço dentro dos estádios. Então, é um movimento que começou a crescer e quando ele chega no futebol, a gente sabe a força que o futebol tem e principalmente as grandes equipes do futebol brasileiro, quando começam a demonstrar preocupação com relação a isso. Criando, inclusive, camarotes específicos nos estádios, né, para que essas crianças possam frequentar. Então, tem exemplo, o Corinthians já fez isso, o Curitiba fez isso, o Grêmio está fazendo isso, o Londrina está fazendo isso, o Avenida de Santa Cruz fez, o Caxias tem um movimento com relação aos autistas agora também. Então, quando começa a ganhar corpo através do futebol, a gente sabe o impacto que isso tem, né, de mídia e de demonstração para as pessoas que não compreendem o que é essa questão do autismo. Então, eu tenho certeza que esse movimento entrando no futebol, ele vai ganhar um espaço nacional muito grande. E, consequentemente, com as grandes equipes do futebol brasileiro aderindo a isso, né? E a gente cita aqui 3 gigantes, que é o Corinthians, o Curitiba e o próprio Grêmio, né? Que com espaços específicos, né? Camarotes específicos para autistas, em virtude dessa questão dos ruídos e do barulho, que é uma coisa certa nos estádios, eles estão propiciando isso aos seus torcedores. Então, quero lhe cumprimentar pela luta e lhe dizer que a senhora tem um grande parceiro que chama-se futebol agora, porque essas equipes entenderam isso e que bom que estão tornando isso acessível a mais pessoas. Sem dúvida, Felipe, agora que você traz essa questão do esporte, eu me recordo que há um tempo atrás, há 1 mês ou 2 atrás, eu recebi um contato de um casal de Porto Alegre que se conheceram, né, através, os dois eram torcedores da equipe do Grêmio, se conheceram no estádio, acabaram tendo um relacionamento, casaram e disseram, olha, hoje a nossa frustração, de certa forma, é não poder continuar frequentando os jogos nos estádios porque a nossa filha se desorganiza, né, pela barulho em excesso, muitas pessoas ao mesmo tempo, são muitos estímulos e eles têm uma sensibilidade muito grande a todos esses estímulos. E lá eles começaram um movimento, vereador Felipe, que vem de encontro a isso que tu traz, que grandes times brasileiros já estão fazendo, que são salas sensoriais. Ou seja, ao invés da mãe, do pai, do autista ficarem, né, como todos dentro daquele espaço, esses autistas têm uma sala sensorial com uma proteção, né, para não ter aquela quantidade tão grande de estímulos e eles conseguem, então, acompanhar os jogos. E o quanto isso é importante? Porque, afinal, quando a gente fala de esporte de lazer, a gente também quer incluí-los nisso, né? E a história é muito bonita porque, para esse pai e para essa mãe que se conheceram através do esporte, era uma frustração enorme não poder levar a filha num estádio de futebol. E isso agora está acontecendo graças à sensibilidade desses gestores. Então, a gente vê cada vez mais que tem campo para avançar nessas questões. E eu preciso agradecer muito porque essa situação das sirenes incomoda profundamente várias mães e pais de autistas que já tiveram que, inclusive, buscar o filho na escola porque em algum momento se desorganizou em decorrência das sirenes, que são muitas vezes acima de 80 decibéis, e a gente sabe que 63% dos autistas não tolera sinais sonoros acima de 80 decibéis. Então, é importante, é uma ação simples e a gente agradece muito à Secretaria de Educação por essa sensibilidade e por compreender que é possível fazer uma alteração pequena, mas que vai ter um impacto muito positivo. Gostaria de passar agora um vídeo com o depoimento das mães. Olá, me chamo Renata Schelke, sou carioca, moradora de Caxias do Sul há 4 anos. Tenho um filho com paralisia cerebral por Zika vírus e autismo leve, dentre outras comorbidades. E o meu filho, ele tem uma alteração sensorial auditiva bem elevada. O que isso quer dizer? Que quando toca a sirene escolar, que é um barulho alto, um barulho estridente, ele se desorganiza. Ele fica sobressaltado, ele tem taque cardíaco, ele fica com o emocional abalado, né? Ele fica desorganizado, né? Então isso afeta a convivência dele na escola, né? Ele perde o foco, ele perde a concentração, ele fica irritado
Então ele se irrita com os amigos, ele se irrita com os professores, né? E isso tudo por conta de um barulho. Olá, meu nome é Cláudia Beatriz, sou mãe da Manuela, que é autista. Também sou coordenadora da MOAB, o Movimento Orgulho Autista do Brasil, aqui em Caxias do Sul. O que me trouxe aqui foi a situação que a minha filha já passou e que alguns autistas têm passado nas escolas devido à sirene. Como é conhecimento de algumas pessoas, o autista ele passa por disfunção sensorial. Por esse motivo, vem em nome da MOAB Caxias do Sul pedir a substituição das sirenes por outro sistema de aviso que não cause a sobrecarga sensorial. Vou pedir uma declaração de líder para seguir. Declaração de líder da bancada do PSB. Com a palavra, a vereadora Tatiane Frisso. Obrigada, vereador. Só para salientar que também, né, durante esses encontros com pais e familiares de autistas, chegou ao nosso gabinete um pedido para aumentar, para pedir, né, uma sensibilidade com relação à Secretaria Municipal de Saúde no que se refere aos neurologistas. Bom, a gente sabe que em janeiro deste ano a fila para neurologista ela era superior a 900 pessoas em lista de espera para atendimentos. Isso é um número muito expressivo. E claro que se deve por vários fatores. E quando eu falo aqui, não é apenas quem tem autismo que vai ser beneficiado por esse profissional. A gente não pode esquecer que muitos idosos, vereadora Gladys, eles precisam consultas com neurologistas para fechar um diagnóstico de suspeita de Alzheimer, de demência, de Parkinson, e eles também estão nessa lista de espera. Então a gente precisa desta sensibilidade e precisa pensar que é um desafio, sim, de saúde pública, a gente pensar de que forma vai trabalhar com estes profissionais. Porque, por exemplo, para fechar um diagnóstico de autismo e para que essa família tenha todos os atendimentos e encaminhamentos necessários, isso acontece só após fechar um diagnóstico. E sem esse profissional, eles não são encaminhados para as terapias que são tão necessárias para que se comece uma intervenção precoce e a partir daí ele aumente a sua independência e qualidade de vida. Então, sem dúvida, nós avançamos muito. Eu preciso agradecer e lembrar sempre, né, do quanto foi importante a parceria que a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul fez com o Círculo, onde hoje nós temos 80 crianças em atendimento, né, de 1 a 8 anos, e famílias também, porque o projeto ele atende a criança, mas ele dá o principal, vereadora Gladys, que é o suporte para que o pai e a mãe saibam como lidar com aquela criança, como estimular essa criança quando ela está fora dos atendimentos. Então, é incrível, é um projeto que atende a criança ao longo de 1 ano, mas atende a família por 2 anos. E tem, né, então, essa rotatividade para que aquelas crianças que hoje estão na lista de espera sejam atendidas ali na frente. Então, foi um avanço muito importante. Caxias do Sul até então não tinha nenhum serviço específico para autistas. E agora nós estamos buscando, através de um projeto com a Universidade de Caxias do Sul, onde a frente parlamentar, da qual o vereador Fiuza faz parte, tem lutado muito com a gente, vereador Cadori, vereadora Marisol, vereador Bortola, onde a gente está buscando esse espaço na Universidade de Caxias do Sul para atender aqueles que estão fora dessa faixa etária, vereadora Gladys, e que ainda carecem de mais atenção. Então, nós vamos progredir muito nessa pauta, estamos buscando recursos. Ali na frente vamos ter uma reunião com o nosso governador para tratar deste assunto e a gente vai buscar nossos deputados federais também para que possamos ter essas reformas que são tão necessárias para atendimento dessa faixa populacional que ficou de fora. Seu à parte, vereadora Rose. Parabéns, vereadora Pati, por essa luta, por essa luta, né? Não é de hoje, eu acho que é importante porque desde que começou essa lei da inclusão, tem muitas pessoas ainda têm muito preconceito, porque o preconceito é um desconhecimento, né? A própria questão do autismo, quando a gente fala em autismo, a gente sabe que tem vários
vários tipos, né, espectros que eles falam, né, de autistas. E isso é muito importante, esse debate que vem sendo trazido aqui, ou pela universidade, ou nos diversos órgãos, o vereador Felipe falou no futebol, porque eu mesmo, como professora, eu participei há algum tempo, acho que quando o Conselho Municipal de Educação começou a elaborar a lei da inclusão. E uma das coisas que se discutiu naquela época, que faz tempo, era a questão, de certa forma, de qualificação dos profissionais que trabalham com essas crianças e adolescentes, né? E isso ainda, e não estou falando desse governo, são todos que sucederam e entendo a dificuldade, mas é uma coisa que ainda não está sendo feita. E nós precisamos, os profissionais precisam saber como tratar, porque tem diversos tipos, né? Os autistas é a maioria. A gente vê que tem aumentado e não é só o diagnóstico que está sendo aumentado ano após ano. Eu já participei de vários debates sobre isso também. Não é só o diagnóstico de autista que está aumentando, é o nascimento de crianças autistas, né? E eu acho que ainda está sendo feito estudos de por que isso. Mas eu estava comentando aqui com a vereadora Estela que, acho que foi em 2018, eu comecei a dar aula numa escola, no 9º ano tinha um menino de 18 anos ali na frente, eu vi que ele tinha, e eu falo, né, não preciso de microfone para ter um vozeirão, e eu fui falar, meu Deus, eu tive que pedir para um colega segurar ele, porque ninguém falou nada, e ele se assustou com a minha voz, ele pensou que eu tivesse... Né? Ele jogou todas as coisas que ele tinha em cima da mesa no chão e eu pedi para um colega, porque ele era muito maior que eu, segurar, acalmar ele, depois a gente chamou de... E esse caso foi mas eu conheço vários que acontecem com colegas, que mandam fazer trabalho em grupo e a pessoa não pode sair da classe porque ela já se desorganiza. Então, são pequenas coisas, aparentemente, mas que é muito importante esse debate, esse conhecimento. Então, aproveito aqui, né, já que a própria secretária tem esta abertura para esse debate, que se faça também esse tipo de formação específica para as direções, para as professoras, para quem trabalha, porque não adianta incluir, tu botar as pessoas para dentro, para os próprios colegas acolherem, né? Porque não é só para botar para dentro da sala de aula. Então, parabéns pelo tema, eu acho que realmente no que puder contribuir também, se tem essa frente parlamentar que eu nem sabia, eu até me disponho a participar, porque é um tema que me sensibiliza bastante. Obrigada, vereadora. Seu à parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereadora Tatiana. Parabéns pela condução dos trabalhos através da frente parlamentar em defesa dos autistas, que a senhora capitaneia muito bem, tem feito um trabalho de construção e a gente procura, de uma certa forma, integrante desta frente também colaborar, participando, enfim, trazendo ideias, sugestões. Essa situação da inclusão com a fala do autismo cada vez mais está tão positiva, tão crescente pelo fato de que o poder público já começa a entender o quanto é necessário termos aí profissionais da área da saúde também com essa expertise para poder também cuidar dessas nossas crianças e adolescentes autistas. E o próprio vereador Felipe também colocou que os clubes de futebol também estão trabalhando essa situação de inclusão. E eu não poderia também deixar de registrar aqui de uma importância de algo que aconteceu em meados de janeiro, que a instituição que eu faço parte, a Universal, ela capacitou no Brasil todo um curso, ela fez uma parceria com pessoas que trabalham o aspecto autista e capacitou educadoras infantis para receber crianças autistas no que diz respeito à escolinha bíblica infantil. Então você veja o quanto isso está se ampliando, o quanto as instituições de todos os segmentos estão entendendo a importância dessa matéria e, de uma certa forma, quem na ponta é agraciado com isso são as crianças, são as pessoas com aspecto autista e as famílias que, de uma certa forma, vê ali o carinho, a compreensão
de todos para o cuidado com eles. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Parabéns, vereador Fiuza, porque a gente sabe que, de fato, muitas vezes os primeiros indícios, quem apontam, são os profissionais da educação. E depois, claro, vai para a saúde investiga e acaba fechando um diagnóstico. Mas aquele primeiro contato da criança na escolinha, com os colegas, com a prof, é fundamental e muitos diagnósticos se iniciam através da educação e por isso que é tão importante que a gente faça capacitações contínuas, né? Queria só ressaltar, então, que hoje o município de Caxias do Sul disponibiliza de 5 neurologistas. A gente entende que ainda é pouco, dá para avançar, mas com certeza muito já tem sido feito por esta pauta e muito ainda vamos avançar. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Tatiane Frisso. Próximo inscrito, vereador Maurício.